Nesse episódio do podcast Viver de Locução, nós vamos conhecer um pouco do trabalho da Thaís Lenk, locutora, e que trabalha numa atividade que está despertando muito interesse atualmente. Ela faz AD, audiodescrição, na Rede TV, ali, ao vivo. Vamos ver o que ela faz para viver de locução? Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Nesse episódio de Viver de Locução, nós estamos aqui com a Thaís Lenk, que é audiodescritora, trabalha na Rede TV, é uma carreira que está sendo muito procurada atualmente, e ela tem umas informações legais, ela já tem uma experiência grande, já está um bom tempo fazendo isso, e é isso que ela vai contar para a gente. Como é que ela entrou nesse negócio de fazer audiodescrição, quais são os métodos que ela usa, se ela fez algum curso, enfim. Ela vai contar para a gente um pouco da história dela, e porque ela, além de audiodescritora, ela é locutora. Aliás, você começou na vida como locutora, né? Eu fui parar na audiodescrição porque eu me formei em locução. Eu sou radialista, fiz comunicação social com habilitação em rádio e TV na faculdade, trabalho em uma emissora, mas trabalhei primeiro numa emissora grande, né? Aí saí e fui para uma emissora um pouco menor e fazia produção de chamadas. Eu assistia os programas, decupava, fazia o roteiro em cima daquilo e toda a parte de produção. Para quem não conhece, chamadas é aquela história de divulgar a TV na própria TV, né? Então a propaganda da televisão. Neste sábado, não perca tal coisa em tal programa, essa é a chamada. Tem uma equipe que faz isso, né? Assiste todos os programas e roteiriza. Eu fazia isso, né? E eu sempre gostei de locução e fui atrás de fazer o curso. Na faculdade eu fiz locução para o meu grupo e para muita gente. Né? Era uma coisa que eu realmente gostava. Sempre que tinha que gravar alguma coisa eu ia lá, gravava. Os professores falavam que eu tinha uma boa... Faz bem. Tá, obrigada. Eu, por incentivo até dos meus professores de faculdade, que eles falavam que eu tinha uma boa dicção, né? Usavam o termo voz limpa, né? Enfim, e que acho que a gente nem usa mais isso, né? Enfim. Mas eu gravava bastante. Quando eu mudei de emissora, eu tive a oportunidade de fazer o curso de locução de manhã e trabalhava um período tarde e noite. Me formei em locução pouco depois, assim, quase que um ano depois que eu estava formada e correndo atrás de fazer alguma coisa, um trabalho aqui, né, outro ali, paralelo com a TV, e gravado pouca coisa paralela, me chamaram para fazer um casting de voz dentro da TV. E me pediram indicação de locutores que não fossem conhecidos, né, tanto voz feminina quanto voz masculina. Eu participei do casting, mandei meu portfólio, gravei umas coisas lá na própria emissora, chamei gente que tinha estudado comigo, mandaram portfólio, e aí a gente foi por etapas. Primeira etapa, eles decidiram que ia ser uma voz feminina. E aí, eu tava nas vozes femininas. Aí foram selecionando, Aí foram selecionando, né? E eu fui ficando, até que selecionaram a minha. E por um acaso eu tava lá dentro. E aí do dia pra noite me mudaram de departamento. E meu chefe me ligou na época, era o mesmo chefe que cuidava das duas coisas, do promo, né, e da audiodescrição, era o diretor de programação. Ele ligou na minha sala, eu tava trabalhando, ele falou: "Oi, Thaís, tudo bem? Ai, que bom falar com você, olha, amanhã você tá em outro departamento, amanhã você já tá na audiodescrição." Eu falei: "Oi? Como assim? O que é isso?" Né? Eu sabia mais ou menos o que era, mas eu não tinha base de estudo nenhuma. Eu sabia porque eu era curiosa e fui ler. Né? Eu estava lendo vertentes de locução narração de documentário, enfim. Aí nesse meio apareceu a audiodescrição e eu fui ler o que era. Então eu sabia mais ou menos, mas não sabia fazer o curso técnico de
locução não prepara a gente para fazer audiodescrição, nem roteiro e nem locução. Eu falei, que legal, nem que eu vou fazer agora. Eu falei, tá bom. E aí eu falei pra minha chefe, eu falei, mas não era um casting de voz só? Ela falou, também não tô sabendo o que é isso, por que eles fizeram isso. E a gente só sabia que tinha que entregar, eu tinha que fazer 4 programas pra entregar naquele final de semana, e era quarta-feira. E eu respirei fundo, né? Sentei no Google, li tudo que eu podia ler sobre a audiodescrição e fiz os 4 programas. Demorei uma vida para fazer aquilo, demorei muito, né? Virei noite na TV. Eu tinha um pouco de noção, mas eu não tinha certeza do que eu estava fazendo. Eu simplesmente li apegado de coisas que... Bom, você fez o texto, tudo. Eu fiz o texto, eu fiz a gravação e a gente... Pode ficar tranquila, porque eles não tinham nada, pelo menos agora eles tinham alguma coisa, né? Os programas foram entregues, né? E ninguém levou multa, a TV não levou multa, porque precisava para não levar multa, que já estava no limite do limite do que tinha que começar a audiodescrição, e eles não tinham nada. E aí, nesse meio dessa confusão toda, eu liguei pro meu coordenador, né, do curso de locução e falei, Fernando, Fernando, me ajuda, pelo amor de Deus, você já fez isso, como faz, você sabe alguma coisa? Ele falou, olha, eu já fiz, ele tinha feito 1 ou 2 vezes, né, mas eu não sou a pessoa mais indicada para te explicar como é que faz a locução, mas eu tenho um amigo que faz isso pro SBT. Né? E eu sei que você conhece a equipe que faz a audiodescrição do SBT, porque é a equipe de promo, é a equipe de chamadas. São eles que fazem. Eu falei, lindo. Eu conhecia o coordenador, conhecia boa parte da equipe, né? Tinha o telefone. Eu falei, bom, então eu vou ligar. Ele falou, vou te passar o telefone do meu amigo, né? Que é locutor de lá, ele faz oferecimentos lá, é o Fernando Moreno, e você fala com o Agostinelli, que na época era o chefe, né, das chamadas, que era quem eu conhecia, e vê se você consegue trocar umas figurinhas e aprender. E eles foram demais. Tanto o Agostinelli, quanto o Fernando Moreno, quanto o BenTV, né, que é o voz padrão de lá, eles me receberam muito bem. E o Agostinelli falou, as portas daqui estão abertas para você aprender, para você vir quantas vezes você quiser e precisar. Me disponibilizou as meninas da equipe dele que faziam a acessibilidade e me deixou treinando quanto eu precisasse. E isso que eu fiz. Então, a minha primeira escola de audiodescrição foi uma outra emissora. Né? Foi uma equipe que estava atuando. Que eles já tinham feito várias coisas, já tinham sofrido muito. Nossa, e já tinham descoberto também sozinhos muitas coisas e foram pedir auxílio de fundações, né? Com o nome da emissora por trás. Então aprenderam e quiseram passar o conhecimento para frente, o que me ajudou muito. Eu sou extremamente grata a eles, porque sem isso eu não sei como é que ia ser. Porque o teórico, o que você lê, é muito diferente do que você fazer na prática. A hora de você colocar no papel, né, de você decupar o material e você colocar as ações no papel e saber qual que é o melhor jeito de colocar, encaixar aquilo nos pedacinhos, né, no tempo de respiro ali, nossa, até você pegar a prática, a manha, é complicado, é um trabalho de construção ali de um novo roteiro em cima de um roteiro que já existe, de uma obra que você não pode interferir, né? Então você não pode falar emoção, tem uma série de coisas que a gente não fala na audiodescrição, que em qualquer outra coisa de roteiro que você tenha estudado, né, até mesmo num texto de chamadas, você expõe,
né? Você expõe uma emoção, uma opinião, muitas vezes, né? Mesmo que seja para levantar o programa, uma opinião positiva, você não pode colocar sua opinião, né? Você tem que ser neutro naquilo. E aí, a partir daí, eu fui atrás eu fiquei treinando com eles meses e fazendo trabalho na Rede TV. Na Rede TV. E aí percebi assim, de cara, o tamanho da equipe que eles tinham lá pro tamanho que eu ia ter, né? Lá eles tinham algumas meninas que faziam roteiro, tinham umas que cuidavam de chamadas e roteiro de AD, e tinha acho que uma ou duas que cuidavam só do roteiro de audiodescrição, e um sonoplasta. Você tinha só... Só eu. Eu. Então, um sonoplasta para sincronizar o áudio e o locutor. Né? E aí, a partir daí, eu fui ver um jeito de otimizar o trabalho com relação à demanda da TV e como eles me entregavam as coisas. Eu percebi que eles me entregam as coisas até hoje. Né? Faz um pouquinho mais de 5 anos que eu faço audiodescrição lá da Rede TV, e o grande volume de trabalho é para o final da semana, porque os programas que a casa divulga mais, né, os programas que trazem mais público, mais audiência, são para o final de semana. A gente tem o quê? 2 durante a semana. E você conhece, assim, por exemplo, isso é lógico que tem o fator acessibilidade, que é um fator bacana, que é um fator legal, mas tem também o fator legal-lei, né? Vamos dizer, o fator de ter a obrigatoriedade, né? E como é que é essa obrigatoriedade? Quer dizer, isso aí é uma coisa que faz com que a audiodescrição seja um mercado interessante para quem faz locução, para quem tem habilidade com trabalhar com a voz, de tentar entrar nessa área, porque vai ter campo, né? Vai ter... exatamente. Já tem e vai ter mais ainda, né? Se tudo correr como esperado, 2020 vai ter um campo bom, muito bom de audiodescrição, porque as empresas, elas viram não só o fator de integração, né, de tratar todo mundo como igual, né, como eles viram o poder aquisitivo, porque são clientes, são espectadores, né, e a acessibilidade chama público. Então você ajuda, né, e a empresa está vendo o lado dela de ganhar dinheiro. E eu acho que 2020 tem tudo para ser bom. A gente tem as normas da Ancine, né, do cinema, que está brigando agora para realmente todas as salas terem acessibilidade, porque já tinha que ter e foi prorrogado. Você fala salas de cinema. Né? Então, em questão de cinema, tem um campo bom, né? Vai ter bastante coisa para gravar. Né? Isso sem falar da parte de roteiro, que é um estudo totalmente diferente da parte de gravação. Né? E geralmente, por exemplo, para cinema vai ser tudo gravado. Não? Você faz uma vez e aí tudo gravado. Eu já fiz algumas vezes. Os programas que você faz são todos praticamente gravados. Você só faz ao vivo quando tem alguma coisa política. Ao vivo, por enquanto, na Rede TV, é só os debates políticos. Então, no fim do ano, ou no meio do ano para frente, provavelmente vai começar a ter. Sim. Vai ter eleição esse ano, então... aí entra, se a Rede TV optar por fazer um debate... sim, é verdade. Né, aí entra a parte de audiodescrição da TV no debate. Os programas políticos, né, que a gente tem como obrigatórios nas emissoras de TV aberta, eles são com acessibilidade total, né? Legenda descritiva, libras e audiodescrição. Então, tem um outro campo aí de audiodescrição gravada também. Aí tem a audiodescrição ao vivo, tanto na TV quanto em outros lugares, né? Teatro faz audiodescrição ao vivo, eventos fazem audiodescrição ao vivo. Aí tem uma
uma gama de oportunidades, mas você vai ter que saber fazer o roteiro. Você vai ter que estudar a parte de roteirização de audiodescrição. O que não necessariamente você precisa. Eu acho bom, mas você, como locutor, como pessoa da voz, você não precisa saber toda a técnica do roteiro de audiodescrição. Você vai gravar, muito provavelmente vai ser dirigido, porque as produtoras que fazem isso sempre têm um diretor, né, para te dar um norte. Ele vai te dar o ritmo e você vai fazendo. E como é o mais comum, você grava, né, tá com o fone, você ouve a obra, né, na língua que ela tiver, não ouve dublado nem nada. Então, um filme internacional, você ouve na língua dele e muitas vezes não tem nem legenda para você saber. E você tem os pontos de time que você tem que entrar. Então, você tem um time code e você vai acompanhando o time code, o filme, e vai entrando nesses pontos. E eles vão gravando assim e cortando assim para depois o trabalho ficar mais redondinho, né? Ficar mais bonito. Então, quando você grava um filme, você demora, geralmente, eles contam o dobro mais 1 hora. É um tempo legal. É um padrão, vamos dizer, de cálculo. É um padrão de cálculo, que você vai demorar aí o dobro mais 1 hora, um filme. Né? Um documentário às vezes demora menos. Isso tudo depende do ritmo da obra, porque se é uma obra muito cheia de detalhes, com muita entrada de audiodescrição, ela vai demorar bem mais para ser gravada. Né? Se é um filme que quase não tem fala e tem muita imagem, ele vai demorar mais para ser gravado. Agora, se é um filme ação e muita fala e briga, você vai ter poucas entradas. E assim vai. Mas é mais ou menos isso. Né? Em questão de TV, para 2020, a gente vai ter 20 horas de programação semanal a partir do meio do ano. Obrigatórias. Por enquanto a gente tem 16. A partir do meio do ano, junho, 20 horas. 20 horas. Deixa eu fazer uma pergunta do lado que me interessa mais. Não na parte tão técnica, porque isso para mim é uma coisa super técnica, mas tem também o lado artístico, né? Quer dizer, eu acho que aí, por exemplo, quer dizer, teoricamente, a audiodescrição você tem que ocupar os buracos vazios, né? Que não tem fala. Exatamente. E a música? Por exemplo, você acha que... Como é que você percebe, às vezes, que não dá para... tem alguma música, mas não dá para colocar naquele buraco? Qual que é a sensação que você tem? A gente tem algumas linhas aí de audiodescrição. Tem gente que acha que tem que descrever tudo, todos os passos, quando não tem fala, propriamente dita. E tem gente que acha que você tem que fazer uma coisa mais conjunta, né, para a pessoa com deficiência visual ter a mesma sensação que o vidente, né, que é a pessoa que enxerga, tá tendo. Então, mais ou menos a mesma coisa. E eu sou da linha que a gente tem que respeitar a obra e tem que respeitar o que foi feito para ela. Uma trilha foi pensada para aquele conjunto, né? Ela foi pensada para dar ritmo no programa, num filme, para dar emoção, para dar emoção, né? Só meia dúzia de gente correndo não quer dizer nada se não tiver uma trilha, né? Se não tiver uma gritaria, alguma coisa de áudio, né? Só a ação sem o áudio, ela não te traz emoção nenhuma. Então, eu acho que a gente tem que descrever e, ao mesmo tempo, a gente tem que respeitar a sonorização, a criação. Então, a gente pode ter um buraco muito grande, mas uma trilha que diz muito do ritmo. A gente fala rápido, nem que a gente entre 2 vezes, entendeu? Que seja um buraco muito grande e aí, para a pessoa não ficar perdida, né? A gente entra 2 vezes e descreve algumas coisas, né? Se a pessoa se continuam correndo, por exemplo, né? Estão fazendo uma perseguição policial, bandido, qualquer coisa desse tipo,
policiais perseguem suspeitos, né? E aí os caras entram em um terreno baldio, né? Caminham por um terreno, procuram, mas tudo isso espaçado, deixando a trilha envolver o telespectador, porque ele tem o direito de ter a sensação que o diretor quis que ele tivesse, seja ela boa, ruim, enfim. A gente tem que respeitar a direção, né? E também, só que tem que entregar o nosso trabalho. Então, entrar sempre que a gente pode, sem estragar o conjunto. Agora, quer dizer, existe alguma outra linha que acha que não? Existe uma linha que acha, que pensa que a gente tem que narrar... Que a audiodescrição é mais importante do que o filme. Então, que ao narrar mais, a gente dá mais conteúdo para a pessoa que não enxerga. Deficiente, A pessoa com deficiência, com certeza vai ter mais informação. Mas ela vai conseguir sentir a obra? Ela vai ter tanta emoção, vamos dizer assim, que... E isso é uma coisa muito louca, porque vai muito de gosto. Grandes produtoras geralmente trabalham com consultoria cega, o que é fantástico e é para audiodescrição a melhor opção. A gente trabalhar com alguém formado em roteiro, né, de audiodescrição, que saiba toda a técnica, tal, que possa dar uma consultoria cega e possa falar o que está sentindo ou não. Na TV, eu não tenho uma consultoria cega, né, e eu não sei de alguma TV que tenha consultoria, infelizmente, porque acho que era um caminho para a gente seguir aí, era um caminho mais correto. Talvez, eu acho que isso, queira ou não, está muito ainda no começo. Está muito no começo. Então deve ser uma evolução, seria talvez ter alguém... Exatamente. Vamos dizer, alguém, na verdade, não técnico, mas, de repente, pode ser uma evolução do quadro de funcionários, até... Eu acho que é uma manifestação artística até a pessoa que tem essa especialidade, né, em saber o que uma pessoa com deficiência tem e sente para poder receber o melhor que você possa oferecer no seu trabalho. Né? Exatamente. Eu tenho, né, uma amiga que... nos cursos e encontros de audiodescrição eu acabei ganhando, né? Ela tem baixa visão e ela é apta a fazer consultoria. E ela se dispôs a me ajudar por amizade e não só por isso, mas para ter uma audiodescrição melhor, né? É legal isso. E ela fala, não, eu prezo por tudo que a gente consiga ver mais, né? Que a gente consiga saber mais o que está acontecendo. Então ela se dispôs a me ajudar. Vira e mexe, eu mando alguma coisa para ela. Falo, olha, mudei tal coisa, dá uma olhada aí, vê se ficou bom, se não ficou. E depois que eu a conheci, ela foi importantíssima para eu mudar uma série de coisas que eu fazia. Né? Agora, mais uma perguntinha que eu quero te fazer. E quando tem alguma cena que tem diálogo, tem ação, tem música, mas não tá, ela não se descreve só pelo áudio, a imagem é importante. Como é que você resolve uma encrenca dessa? Aí a gente tem que entrar. Quando é uma coisa primordial para o entendimento, a gente precisa entrar. Porque senão a pessoa que tem ou baixa visão ou é cego, né, a pessoa que tem a deficiência, ela não vai saber o que está acontecendo. E aí a gente não está cumprindo o nosso trabalho. Então, aí são casos específicos que a gente analisa o roteiro e vê o que tem que ser descrito. Como a gente entra nos buracos, nas brechas, muita coisa, infelizmente, a gente não consegue descrever, né? E tantas outras que a gente poderia descrever, às vezes não são viáveis por conta de trilha, enfim. Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado,
né? E analisado no conjunto do roteiro. Tem hora que a gente deve entrar em cima mesmo da fala, porque senão ninguém vai entender o que está acontecendo. E tem hora que a gente não entra, né? Porque a parte de trilha, a parte de sonorização é mais importante, né, do que a gente descrever um monte de coisas que não tem um grande valor para pode ser importante, mas não tem tanto valor. Exatamente. Verdade. Bom, para a gente finalizar, eu queria falar antes da gente finalizar, queria que você contasse um pouco da sua experiência de locução. Você já fez workshop aqui comigo, já fez Master Coaching, e um pouco do que você tem feito. Eu sei que você não faz só audiodescrição, você tem outras especialidades na locução, então conta um pouquinho para nós, só para a gente fechar esse viver de locução de alguém que vive de locução, certo? Certo. Bom, eu vivo da voz desde que eu passei a fazer audiodescrição na TV, e aí eu vivo completamente da voz. E a partir do momento que eu quis sair um pouco de só fazer AD e estudar e voltar a entender como é que estava o mercado, eu já fiz um monte de coisa diferente, né? O último job que eu fechei agora no final do ano foi uma série de videoaulas de um site que tá entrando para como montar o seu salão de beleza e organizar. Então faço isso, faço bastante URA, né? Eu fechei um contrato com uma empresa de tecnologia e aí eles fazem os agentes virtuais, né? Então gravei, tenho a minha agente virtual e vou, né? Vira e mexe, vou gravar lá com eles, e aí são coisas variadas, né? Tem empresas que a gente sabe o nome, né? A gente não pode falar o nome de nenhuma delas, e grava desde para coisa assim, chamada de cobrança, quanto para fechar um cartão de crédito, sabe? Então, um atendimento humanizado que tá vindo bem forte, né? Algumas campanhas pequenas para redes sociais, muita coisa para Instagram, muita gente me procura para campanhas e vídeos curtos de Instagram, né? Campanhas para fora de São Paulo, spot de rádio, bastante gravei esse ano também, né? Todos para fora de São Paulo. A maior parte das coisas que eu gravo é ou internet ou fora de São Paulo. E o pessoal de fora de São Paulo está gravando aqui para São Paulo. Estou invertendo a ordem, né? Mas é assim mesmo. Mas tá vindo bastante coisa diferente, né? Gravo também para um blog de qualidade de vida, né? É bem legal, eles estão passando todos os textos, todas as postagens para áudio. Estão virando podcast, na verdade. Eles têm um podcast, né? Eu gravei a abertura para eles têm um projeto de podcast, não sei de quanto em quanto tempo eles lançam, porque isso não passa por mim, mas os textos, as postagens estão mudando todas, né? Eles querem entrar nessa área de áudio, e eles acham uma coisa que é certa, que facilita para quem quer ouvir e fazer outra coisa, né? Para quem quer aquele conteúdo e quer fazer outra coisa, às vezes está em casa, limpando a casa, mesma história do podcast, né? Só que são textos curtos e separados, né? A pessoa vai ter que entrar em cada texto e dar play, né? Não vai para um streaming nem nada, fica no próprio site deles. Bem legal, bem legal. Bem legal, eu gosto. Bom, Thaís, eu agradeço tua vinda aqui, tua participação. Você sabe que eu gosto muito de você, que você, além de ter vindo aqui, você sempre respondeu bem vamos dizer, a minha direção, ao pedido. Então, realmente, eu gosto que você consegue. E eu acho que tudo isso que acontece com você é porque realmente você trabalha bem, você é uma pessoa que atende bem os clientes, tem
a gente já conversou sobre vários assuntos, sobre até o lado comercial da coisa, Sim. e realmente você é uma pessoa que conversa, entendeu? Isso é muito importante. Eu acho que isso é o que não só a qualidade do seu trabalho, também o relacionamento é importante, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que você faz muito bem, eu só tenho que te cumprimentar. Obrigada, Nicola, eu que te agradeço. E vamos aí para o próximo Viver de Locução. Obrigada, Nicola, pelo convite. E voz à obra, né? E voz à obra, vamos lá. Viver. Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Participação especial, Thaís Lenk. Locução do título, Rodolfo Marinho. Vozes das vinhetas, Alfredo Neto, Caco Pena, Lincoln Silva, Paola Scaffi. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e voz à obra!